Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo e edificação da palavra com o livro A História da Igreja, de André Miller. O ponto é ritos e cerimônias. Vamos lá. A adoção mais generalizada do cristianismo, como pode-se imaginar, foi seguida por um aumento do esplendor em tudo o que dizia respeito à, assim chamada, adoração a Deus. Igrejas foram construídas e adornadas com maiores custos. O clero oficiante passou a vestir-se em roupas mais ricas. A música se tornou mais elaborada e muitas novas cerimônias foram introduzidas. E esses usos eram, então, justificados sobre o mesmo terreno que a alta cúpula da igreja usa para justificar os extraordinários ritos e cerimônias nos dias de hoje. Aí tem uma chamada 101, que é um comentário que fica no final do livro, que pode ser lido depois, se assim os irmãos entenderem. A intenção era recomendar o evangelho aos pagãos, por cerimônias que pudessem superar aquelas da velha religião. Multidões eram, então, atraídas à igreja, como são hoje, sem qualquer entendimento suficiente sobre sua nova posição e com mentes ainda possuídas de noções pagãs e corrompidas pela moralidade pagã. Mesmo nos primeiros dias do cristianismo, encontramos irregularidades na igreja em Corinto, no que diz respeito às práticas não esquecidas dos pagãos. O acendimento de velas à luz do dia, incenso, imagens, procissões, purificações e inumeráveis outras coisas foram introduzidas nos séculos 4 e 5. Pode subir mais um pouquinho logo aí? Ok. Como observa Mosheim, enquanto a boa vontade dos imperadores colaborassem com o avanço da religião cristã, a piedade indiscreta dos bispos obscurecia sua verdadeira natureza e oprimia suas energias pela multiplicação dos ritos e cerimônias. Próximo item, a influência degenerativa do ritualismo. Algum irmão quer fazer algum comentário do primeiro item? Fiquem à vontade, os irmãos reunidos à mesa do Senhor. A influência degenerativa do ritualismo. A tendência de todo o ritualismo eclesiástico é produzir um espírito de superstição que subverte a fé, do mero formalismo que substitui a direção do Espírito Santo e de descansar em nossas próprias boas obras em rejeição à obra consumada de Cristo. A palavra de Deus é assim praticamente deixada de lado. O Espírito Santo é entristecido e o coração é aberto para as incursões de Satanás. Quando a fé se encontra
em vivo exercício, a palavra de Deus é estritamente seguida e a prometida direção do Consolador é confiada. A alma é forte e vigorosa na vida divina, e as sugestões do inimigo passam despercebidas. Satanás é um atento observador dos diferentes estados da alma do crente e da igreja professa. Ele sabe quanto será bem-sucedido em suas tentativas contra o crente individual ou contra a igreja. Ele espera o tempo certo. Ele aguarda uma oportunidade. Quando ele vê a mente tomando uma direção errada, ele sussurra, bajula, estimula. Que pensamento solene para todos nós. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. É interessante essa parte que fala sobre a oportunidade. Em um determinado estudo que eu fiz, eu me lembro de uns princípios, e o princípio peculiar à ação de Satanás era chamado de princípio da oportunidade. Ou seja, quando você dá o princípio da oportunidade, a coisa acontece. Aí vem aquela chamada sobre orar e vigiar, que é para poder a gente não ficar tentado com determinadas coisas, porque quando vem do inimigo é tentação mesmo, e abrem-se as portas para que o Satanás tenha essa oportunidade de poder, permitam-me a palavra, dar a pancada que ele gosta de fazer. Pode subir um pouquinho? Foi bom você ter falado, viu, nessa questão. Pois não. Na minha adolescência, a gente convivia muito com avós, os mais velhos, né? Eram mais presentes. Aí tinha um senhor já, que era vizinho, que ele falava assim, quase um ensinamento para este mundo, mas tem como nós aplicarmos. Ele dizia assim, um verdadeiro amigo nunca vai falar o que agrada o seu ouvido. Aí eu, adolescente ainda, aí tem essa, aí no livro, né, sobre a questão de entristecer o Espírito Santo e dar lugar a essas questões que o inimigo traz, né, de sussurrar, bajular e estimular. Porque o Espírito Santo nunca vai nos direcionar a, como eu posso dizer, a glorificar a nossa carne. Né? O, o Espírito Santo é poder de Deus agindo no cristão. Então, a gente devemos ter esse cuidado agora, como o irmão trouxe aí, né? Vigiar, primeiro vigiar e orar, né? Uma coisa acompanhando da outra, porque muitas das vezes nós só oramos ou só vigiamos, mas são as duas coisas continuamente. Perfeito. Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Se não, puder subir aí o próximo item.
Irmão Jefferson? Oi, Nilton. Você está no controle aí da tela? Sim, aqui na tela já está aí na heresia pelagiana. Só que quando eu estou aqui botei aqui para falar com você, tá, só está mostrando o título. Mas É, lá na tela do computador está mostrando que o texto também, entendeu? Eu vou, eu vou, não está, não. eu vou mexer aqui de novo para ver se você me confirma aí se está normal agora. Ok. Agora está começando a subir. Ok. Próximo item, a heresia pelagiana. A condição da igreja, no início do século V, deu ao adversário uma oportunidade de trazer uma nova heresia, que introduziu uma nova controvérsia, que continuou com mais ou menos violência desde aqueles dias até hoje. Trata-se do pelagianismo. A grande heresia, o arianismo, que tinha até então agitado a igreja. Originou-se no Oriente e era relacionada à divindade de Cristo. E agora esta nova se erguia no Ocidente e tinha por assunto a natureza do homem após a queda de suas relações com Deus. Esta deturpava a questão do pecador perdido e aquela o divino Salvador. Disse de Pelágio, foi um monge do grande monastério de Bangor, no país de Gales, e provavelmente o primeiro bretão que se distinguiu como um teólogo. Seu verdadeiro nome era Morgan. Supõe-se que seu seguidor, Celestio, era nativo da Irlanda. Agostinho fala dele como sendo mais jovem que Pelágio, e mais ousado e menos astuto. Estes dois companheiros, no erro, visitaram Roma, onde se tornaram íntimos de muitas pessoas de reputação ascética e santa, e disseminaram suas opiniões com cautela e privacidade. Mas, após o cerco do ano 410, eles passaram para a África, onde avançaram mais abertamente com suas opiniões. Alguém quer fazer algum comentário da parte anterior? Vamos lá. Aparentemente, a motivação de Pelágio não estava em qualquer desejo de formar um novo sistema doutrinal, mas sim de se opor ao que considerava ser indolência moral e um espírito mundano entre os irmãos. Por isso, ele sustentava que o homem possuía um poder inerente para fazer a vontade de Deus e para alcançar
o mais alto grau de santidade. Deste modo, suas visões teológicas foram, em grande medida, bem formadas e determinadas, porém totalmente falsas, sendo consistentes somente com seu asceticismo rígido e com os frutos nativos que este produzia. Como as Escrituras inegavelmente atribuem todo o bem no homem à graça de Deus, assim, Pelágio também, num sentido criado por ele próprio, reconhecia isso, mas suas ideias sobre graça divina eram, de fato, nada mais do que os meios externos para ressaltar os esforços humanos. Ele não via a necessidade de uma obra de graça celestial no coração e nem da operação do Espírito Santo. Isto o levou a ensinar que o pecado de nossos primeiros antepassados não tinham prejudicado ninguém além deles mesmos, e que o homem é agora nascido tão inocente como Adão, como Deus o havia criado, e que era possuidor do mesmo poder e pureza moral. Estas doutrinas e outras ligadas a elas, especialmente a ideia do livre-arbítrio do homem, um poder imparcial de escolha entre o bem e o mal, foram secretamente disseminadas por Pelágio e seu colega Celestio em Roma, Cilícia, África e Palestina. No entanto, as novas opiniões foram geralmente condenadas, exceto no Oriente. Lá, por exemplo, João, bispo de Jerusalém, que considerava que as doutrinas de Pelágio concordavam com as opiniões de Orígenes, às quais ele tinha aderido, promoveu Pelágio, permitindo que ele professasse livremente seus sentimentos e angariasse discípulos. Irmão Jefferson, sobre esse item anterior, os irmãos reunidos à mesa do Senhor, não sei se algum poderia fazer um comentário sobre esse angariar discípulos com essa doutrina que não é a seguidora nossa, em relação ao que fala lá em Apocalipse sobre o período em que Deus permite a liberdade de Satanás por um pequeno tempo e ele aproveita para poder fazer angariamento de pessoas daquele período que não quiseram acreditar no Senhor. Porque eu me lembro um dos irmãos falando assim sobre esse período do milênio, vão nascer muitas pessoas, mas muitas pessoas. E dessas muitas pessoas, poderão existir algumas ou muitas e que vão terminar sendo angariados pelo inimigo.
Alguém se lembra mais ou menos dessa essa passagem? Newton, repete esse finalzinho aí. É, essa parte final, tem um trecho em Apocalipse que Deus permite a liberdade de Satanás depois dos 1000 anos. Lembra? Ele disse que vai ter uma liberdade pequena. E parece-me que nesse período aí, o inimigo ele aproveita para fazer levantamento de angariar, né, integrantes para a luta celestial. Eu não sei se nesse momento é nesse momento que fala sobre isso. Eu estou me lembrando quando passou fez essa parte aqui sobre a má doutrina que os os integrantes aqui estavam falando sobre aproveitando as pessoas para poder angariar eles e ter vários discípulos nessa aplicação da má doutrina. O inimigo aproveitou lá na parte de Apocalipse para poder angariar pessoas que não creram no nosso Deus. Eu não estou lembrado qual é a parte, assim, ela em Apocalipse que fala sobre essa liberação de Satanás por um período pequeno. Aí eu queria saber se, nesse momento que é permitido Satanás ser liberto por um pequeno tempo, se ele aproveita também para poder fazer esse angariamento de pessoas. Estão lembrados? Tentei pescar aqui, Newton, fazendo uma pesquisa, ainda não achei. Mas eu lembro que tem essa passagem mesmo, em Apocalipse. Aqui, eu estou olhando aqui na versão Bíblia Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. É no capítulo 20. Aí tem assim: Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Tá vendo? Então, essa circunstância desse momento que é liberado Satanás, mesmo que seja por um pequeno tempo, ele vai aproveitar para enganar as nações, né, aqui como está dizendo, e para reunir o máximo possível, né, angariar o máximo possível de pessoas que acolham o ponto de vista dele para a batalha final. E ainda tem assim, o número dessas, ou seja, dessas pessoas é como a areia do mar, ou seja, não serão poucas, não serão poucas. E esses rapazes aqui, eles estavam, nesse período aí também, aproveitando a situação da aplicação da má doutrina e angariando pessoas para poder ampliar o seu universo de adébitos com relação à má doutrina. Entendeu? Ou seja, isso já era feito há muito tempo e ainda nos dias de hoje nós vamos nos deparar com líderes que vão continuar aplicando má doutrinas e tentando levar adeptos para o outro lado, infelizmente.
Aí vem aquela expressão que a gente realmente deve vigiar e orar, para não cairmos nessa possibilidade. E podermos transmitir a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor, para aqueles que precisam e não serem enganados. Próximo tópico. Agostinho e a graça divina. Agostinho, o famoso bispo de Hipona, a grande luz evangélica do Ocidente e o mais influente de todos os escritores cristãos latinos, começou por volta dessa época a refutar, com sua pena, as doutrinas de Pelágio e Celestio. E, principalmente, a ele é dado como sendo um instrumento de Deus o crédito de impedir o crescimento dessa seita naquele tempo. E olha que o irmão aqui já está considerando dentro do conhecimento e crescimento da seita. Ou seja, uma coisa que vai de encontro aos ensinamentos, né, de Deus. Por uma marcante conversão e por profundo exercício de alma, ele tinha sido treinado sob a disciplina do Senhor para realizar essa grande obra. Foi assim que o todo sábio Deus secretamente levantou um testemunho em oposição a Pelágio e, por meio de sua heresia, pôs em evidência mais visões do evangelho da graça do que tinha sido ensinado desde os tempos dos apóstolos, e também visões mais plenas da verdade, santidade e humildade cristã. As igrejas ocidentais, conduzidas por Agostinho, continuaram, deixa eu ver se... Pronto, já voltei. Perseverantemente resistindo às falsas doutrinas com concílios, livros e cartas. Os gauleses, os bretões e até mesmo os palestinos, por seus concílios, e os imperadores, por suas leis e penalidades, até então tinham esmagado a controvérsia logo em seu início. Mas os princípios fundamentais do pelagianismo, em suas muitas formas e níveis, permanecem até o tempo presente. No entanto, em vez de rastrear a história dessa heresia, vamos brevemente nos referir ao que as Escrituras ensinam sobre os dois principais pontos do assunto. E foi bem dito aqui, tá vendo? Até o dia presente. Não tem como escapar, não. Todo mundo vai estar, de alguma forma, vendo essas coisas e cabe a nós serem bem fortalecidos com a palavra do Senhor e evitar ser traído, né? Vamos para o item reflexões sobre a condição do homem e a graça de Deus, que são os dois pontos. Reflexões sobre a condição do homem e a graça de Deus. Se o mero raciocínio humano fosse permitido nessa controvérsia, ela seria interminável. Mas, se a autoridade da palavra de Deus é respeitada, ela logo se resolve. Que há algo
bom na natureza humana caída e que o homem, como tal, tem poder para escolher o que é bom e rejeitar o que é mal, são coisas que estão na raiz do pelagianismo em suas numerosas formas. A total ruína do homem é negada, e todas as ideias de graça divina que parecem inconsistentes com o livre-arbítrio do homem são excluídas desse sistema. Mas o que diz as Escrituras? Uma única linha da palavra de Deus satisfaz o homem da fé. E isto deveria ser o único argumento do mestre, do evangelista e do cristão em particular. Devemos sempre tomar o terreno da fé contra todos os adversários. Isso é interessante sobre quando fala aqui, mas o que se diz as Escrituras? É uma pergunta, né? E aí diz assim: uma única linha da palavra de Deus satisfaz o homem da fé. Ou seja, eu não sei se os irmãos estão lembrados sobre aquela situação de que não se agrada a Deus se não tiver fé. Então, o caminho é esse. Se você tem fé, você consegue agradar a Deus. Agora, se você tem dúvidas, isso desagrada. Eu me lembro de um outro estudo que eu tinha feito sobre a circunstância da dúvida e da fé. E um homem colocou outro em cima do muro e disse assim: você que está em cima do muro, você tem dúvida do que está fazendo entre um lado e outro? Aí ele chegou e disse: eu tenho que ir para onde efetivamente for melhor. E aí o outro disse: engana-se. Quando você está em cima do muro e tem dúvida, você já é de Satanás. Você não é do Senhor. Porque quem é do Senhor não está em cima do muro. Ele está de um lado permanente. Então, esse é o exercício da fé. E quem tem a fé agrada a Deus. Não pode ficar em dúvida. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Perfeito a palavra de Hebreus 11:6. Vamos ver o próximo ponto. Ainda continua aqui, né? Vamos lá. Em Gênesis 6, Deus expõe sua opinião sobre a natureza humana caída. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus não podia encontrar nada no homem além do mal, e mal sem cessar. Novamente, no mesmo capítulo, lemos, aspas, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não alguma carne,
Observemos. Mas toda a carne tinha corrompido seu caminho sobre a terra. Aqui temos o juízo de Deus sobre a natureza corrupta, mas, ao mesmo tempo, ele revela sua graça soberana para redimir a condição do homem assim julgado. Deus provê uma arca de salvação e então anuncia o convite. Entra tu e toda a tua casa na arca. Está em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. A cruz é o testemunho e a grande expressão das grandes verdades figuradas pela arca. Ali temos, de um modo, como em nenhum outro lugar, o juízo de Deus sobre a natureza humana com todo o seu mal e, ao mesmo tempo, a revelação de seu amor e graça em toda a sua plenitude de poder salvífico. Interessante que, como nosso Deus e Pai, ele é bondoso, apesar de todo o mal, até visto pelo próprio Pai, ainda tinha, né, a circunstância da bondade para gostar ainda de nós. Parou aqui, né? Mas todas as escrituras são consistentes com Gênesis 6 e a cruz de Cristo. Tome, por exemplo, Romanos 5 e Efésios 2. No primeiro, ou seja, lá em Romanos 5, é dito estarmos fracos, mas no último, que estamos mortos, mortos em delitos e pecados. O apóstolo, mas no início da epístola aos Romanos, com muito cuidado, prova a ruína do homem e a justiça de Deus. E aqui temos seu amor demonstrado no grande fato da morte de Cristo por nós. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas por que é dito a seu tempo? Porque o homem tinha sido plenamente provado ser não apenas ímpio, mas fraco, demais para fazer qualquer coisa boa para Deus, ou para se mover um passo sequer em sua direção. Sob a lei, Deus mostrou ao homem o caminho, apontou meios e deu-lhe uma longa prova, mas o homem não tinha poder algum para sair de sua triste condição de pecador. Quão humilhante, mas quão saudável é a verdade de Deus. É bom conhecermos nossa condição de perdidos. Quão diferente é isso da falsa teologia e da orgulhosa filosofia dos homens. Mas, da parte de Deus, bendito seja seu nome, o estado do homem, assim demonstrado. Foi apenas a oportunidade para a manifestação de sua graça salvadora. E por isso Jesus morreu. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora,
o homem deve se deparar ou com o juízo de Deus em incredulidade, ou com sua salvação pela fé. Não há algo como estar em cima do muro. A prova mais completa de nossa condição perdida e do amor gracioso de Deus é que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versos 6 a 10. Engraçado, eu falei há poucos instantes sobre essa parte do muro. Pode subir? Alguém quer fazer algum comentário nessa parte aí? Vamos lá. Em Efésios 2, não se trata meramente de uma questão de fraqueza moral do homem, mas de sua morte. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em Romanos, o homem é visto como impotente, ímpio, um pecador e um inimigo. Aqui, como moralmente morto. E este é o pior tipo de morte, pois é a própria fonte da mais ativa impiedade, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que golpe para o orgulhoso poder que o homem pensa ter de escolher entre o bem e o mal. Aqui, ao contrário, ele é visto como estando sob o governo de demônios, como escravo de Satanás. O homem admite muito mais facilmente ser ímpio do que impotente. Ele se orgulhará de ter sua opinião própria, de ser independente e muito capaz de julgar e escolher por si próprio nas coisas espirituais. Um dos dogmas favoritos de Pelágio, se não o fundamento de seu sistema, era que, como o homem tem a capacidade de pecar, assim também ele não apenas tem a capacidade de discernir o que é bom, mas do mesmo modo tem poder para desejá-lo e realizá-lo. E esta é a liberdade do arbítrio, que é tão essencial para o homem que ele não pode perdê-la. Nos referimos a esta falsa noção simplesmente porque ela é muito aceita pela mente natural. E é tão difícil de se livrar dela mesmo após sermos convertidos, sendo sempre um grande obstáculo à obra da graça de Deus na alma. Uma vez que o homem está morto em seus pecados, Deus e sua própria obra devem ser tudo. É claro que há uma grande variedade entre os homens, naturalmente, quando estão fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Alguns são benevolentes e morais. Alguns vivem em grosseira e aberta impiedade. E alguns podem ter um gratificante tipo de coração sensível.
Mas por que motivo? Pergunta-se. Para fazer a vontade de Deus? Certamente não. Deus não está em todos os seus pensamentos. Eles são energizados pelo espírito de Satanás e guiados por ele de acordo com o curso deste mundo. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 6, verso 13. Jefferson, Oi. pelo novo horário, já são 21h08. Vai deixar esse próximo item para outro dia ou continua? Não, eu acho que seu relógio está adiantado. Aqui está 9h05, mas conforme já foi combinado, a gente deixa para amanhã, que a história da igreja é segunda e terça-feira, então temos amanhã também para estar dando continuidade, né, desse livro. Viu? Segunda e terça, a história da igreja. Porque o computador é que está 21h09. Realmente, o relógio de cima aqui, o Jefferson Persona, está 9h05 realmente. Não, eu deixei esse negócio aí porque eu vi que o dinheiro é muito pouco, o Pix é muito pouco. Brincadeiras à parte, irmão. Com Tá certeza. certo. Graças ao Senhor, irmãos, vamos estar encerrando aqui. Deixa eu ver aqui. Irmão Renato, tá tranquilo para agradecer, irmão? Estão me ouvindo bem, Jefferson? Sim, sim, só vou tirar a gravação. Ok.